Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica de Férias da Igreja Batista Aliança Eterna. Hoje, trazendo o tema dentro da bioética cristã, a eutanásia e o suicídio, né? Para isso, nós temos aqui a participação dos professores, ou de pelo menos alguns professores da nossa Escola Bíblica, e também da nossa convidada de hoje, que é a Daiane Rotirotti. A Daiane é psicóloga, também é líder do Celebrando a Recuperação na Igreja Batista Aliança Eterna de Jundiaí e também leciona no curso Mulher Única, né? Dá um tchauzinho, Dai, para que o pessoal possa conhecer você. Oi, gente. Agradeço o convite de estar aqui, principalmente falando de temas tão importantes, tão relevantes. O suicídio, que é hoje uma prioridade para a Organização Mundial da Saúde, e a eutanásia, que é um tema que talvez a gente não fale tanto. Então, é muito importante essa discussão que a gente vai ter aqui. Também contamos com a presença do professor Guilherme, né? Trabalha lá dentro da nossa EBD 1, né? Que é a classe para iniciantes. Ele cuida ali daquelas pessoas que estão iniciando, dando os primeiros passos, né, na caminhada cristã, Guilherme. Fala um oi aí para a turma te conhecer. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Obrigado pelo convite aí por estar participando de mais uma EBF, né? Eu já participei da primeira. Já participei aqui com outras pessoas. É um prazer ter o Gabriel aqui também com a gente, a Daiane, e que seja um tema que edifique a todos nós aqui, tire as dúvidas e os mitos que a gente pensa sobre o tema, né? Amém. Glória a Deus. Contamos também com a presença da Ruth, né? A Ruth Bittencourt, que também é uma das professoras, trabalha também com assistência social, né, Ruth? Está bem inteirada sobre esses assuntos aí, né? Se apresenta para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor. Faz um. Paz, amados, eu também faço parte da igreja, né? Sou da associação, né? Associação Batista. Também sou do EBD1. E, como ele falou, eu atuo como assistente social e é um tema, assim, bem polêmico, mas a gente tem que saber lidar com ele, né? Estamos aqui para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E é um prazer ser convidado por vocês para participar dessa EBF também. Amém, glória a Deus. E fechando a gama aí, né, de expositores nessa aula, o Gabriel Frois, né, Gabriel? Grande Gabriel, também professor, né, da Escola Bíblica, trabalha com os adolescentes, ligado também à liderança do Velos, né, dos adolescentes ali, está sempre presente, e também é um dos integrantes do Ministério de Louvor, né, o Gabriel, que é polivalente. Se eu esqueci alguma atribuição sua na igreja, você fala, tá? Porque que me vem à mente são essas. Mas dá um oi pro pessoal aí, se apresenta melhor, Gabriel. Pode deixar. Paz, pessoal, tudo bom? Mais uma vez agradeço aí o convite, né, do Rotirote, da BA, para participar da IBF. Um assunto ainda, tipo, muito importante, cara, para tratar com os adolescentes, assim, é o que eles mais têm sofrido ultimamente e silenciosa, né? De maneira silenciosa vem atacando ele. É um assunto que a gente não comenta, né? Eu até comentei com o pessoal, falei assim, são tabus que a igreja não acaba deixando de lado às vezes, né? Mas que a gente tem que tratar todos os dias. E, cara, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Uma parte que você falou que você acabou esquecendo, eu participo do coral também, quando estava acontecendo. Ah, Então, verdade, isso aí. Verdade. Pô, e para quem não me conhece, né, eu sou o Rodrigo Rotirotti, sou um dos coordenadores da Escola Bíblica da Igreja Batista Aliança Eterna, e também sou um dos professores e vou estar junto com eles aqui nessa aula, conduzindo aí a nossa discussão, tá? Bom, o objetivo, né, dessa aula é fazer uma exposição dos assuntos. Então, nós temos uma visão, uma perspectiva da psicologia, né, que a Dai vai trazer para a gente sobre os assuntos, e vamos também verificar a perspectiva cristã desses assuntos. Quando a gente fala de bioética, ética cristã, nós estamos falando
o que a Bíblia diz sobre o assunto, ou o que Deus revela para nós a respeito desses assuntos, né? Então, nós vamos fazer aí uma exposição dessas duas perspectivas, desses dois assuntos que são importantíssimos, como o Frois comentou. Inclusive, esse foi um dos pontos levantados, né, quando a gente estava discutindo sobre o assunto da EBF. Eu comentei com eles, né, na coordenação, com a Bá, com o Ernesto, falei que eu achava que era um assunto importantíssimo, um assunto que a igreja, quando eu falo na igreja de modo geral, né, as igrejas no geral, elas não comentam, elas não ensinam, elas não expõem a perspectiva cristã, principalmente do assunto. As pessoas ficam mal informadas ou desinformadas sobre tudo isso, né? E grande parte do público afetado é o que o Freud falou, são os jovens e os adolescentes, né? Eles sofrem muito com esse tipo de situação, e é por isso que é muito importante a igreja toda se mobilizar e estar assistindo, estar procurando se informar, não só sobre esse assunto, como o que foi tratado na semana passada, que é a responsabilidade social e o amor próprio, enfim, virão outros temas aí muito bons para se acompanhar, então não perca. Você que está assistindo essa aula, se você não é inscrito no canal da Igreja Batista Aliança Eterna, se inscreva, né? Ativa lá o sininho de notificações, que você consegue dessa forma tá sendo notificado de cada aula que é apresentada aqui nesse período de julho, que é um período de escola bíblica de férias, que a gente traz um assunto especial para poder tratar com os irmãos. Amém? Bom, definindo aí então o objetivo da aula e o objetivo dos estudos, eu vou fazer uma oração para a gente poder começar essa aula. Amém? Amém. Então, feche seus olhos, vamos orar a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de poder aprender dele. Bendito Deus, nós oramos a Ti neste momento, agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de conhecer um pouco mais da Tua palavra, de iluminar a nossa mente, que o Senhor nos visite, Pai, que o Senhor nos confronte a respeito do que é a Tua verdade, Pai, e que o Senhor nos trate, Pai, a respeito desses assuntos e que nós possamos ser edificados, Pai, diante de tudo isso. A Tua palavra é a verdade e nós cremos nela, por isso estamos reunidos nesta hora. Fala conosco e abençoe, Pai, proteja, guarde a cada um que está assistindo essa aula, que o Senhor possa atuar na vida de cada um neste momento. Eu oro a Te agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, pessoal, vamos falar primeiro da definição dos temas, né? Um tema de cada vez. Eu queria começar com a Dai. A Dai trazendo para nós, Dai, o que é a eutanásia, né? Uma definição aí dentro da perspectiva geral, ou que a psicologia pode acrescentar a respeito da definição de eutanásia. Tirote, só acrescentando uma coisa que você falou, de que os adolescentes são um público mais afetado, mas também são os idosos, né? Tanto pelo suicídio como na eutanásia a gente vai ver também que o público de idosos é um dos mais afetados, né? Bom, vamos falar então do que é eutanásia primeiro. A palavra eutanásia tem uma origem grega que significa então eu, boa, tanásia, morte, boa morte. Significa então o sentido de abreviar a vida de um doente. Doente esse que pode estar cometido então de uma doença incurável ou uma doença terminal. Existem duas diferenças, duas possíveis eutanásia. A eutanásia ativa e a eutanásia passiva. Na eutanásia ativa, consiste então numa ação que um profissional da saúde tem com o intuito do término da vida desse doente. A gente pode exemplificar, por exemplo, com o fornecimento de um medicamento, de uma injeção que vai provocar o óbito desse doente. Na eutanásia passiva, a gente também entende como objetivo o término da vida, mas em vez de ter uma ação, o profissional da saúde, então, ele vai omitir, ele vai deixar de fazer algo no sentido
de ocasionar a morte, então, desse doente. A gente pode exemplificar, acho que talvez o mais conhecido nesse sentido seja desligar os aparelhos, né, que mantenha a vida desse doente. Falando ainda de eutanásia, a gente também consegue entender um pouquinho mais sobre outros termos que têm relação com isso, que é o suicídio assistido, que não é muito conhecido, mas tem relação com a eutanásia. O suicídio assistido, ele também, então, tem como finalidade o término da vida, mas quem comete, quem tem o ato, é o próprio doente. Por isso que a gente conhece por suicídio, né? E é assistido porque ele é assistido por um terceiro que ajuda ele nesse processo de término da sua própria vida. E daí a gente tem, por fim, uma outra terminologia que é a ortotanásia. Essa não tem por finalidade o término da vida, ela é diferente. Ela tem como objetivo que a doença siga o seu curso natural. E daí aqui não cabe a utilização de procedimentos artificiais de prolongar a vida, mas cabe sim o cuidado paliativo, que vai amenizar o sofrimento, tanto físico quanto psíquico, emocional, e que vai trazer também um certo conforto nesses últimos dias de vida. Acho que esses são os principais conceitos para a gente partir da nossa discussão. Legal. E falando sobre a eutanásia no Brasil, Dai, o que a gente consegue expor aqui para os nossos alunos nessa aula sobre a eutanásia no Brasil? Sim, a nossa legislação, ela entende, então, como um crime, né, no Brasil, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são crime de acordo com a nossa legislação. A nossa Constituição, ela prevê a preservação à vida, né, a garantia do direito à preservação à vida. Mas a gente pode também ter conhecimento de outras duas resoluções que o Conselho de Medicina Federal do Brasil permite nesse sentido, que é a ortotanásia. A ortotanásia é, sim, permitida no Brasil, de acordo com o consentimento do paciente, que é essa questão dos cuidados paliativos, né, e do direito pelos cuidados paliativos e por seguir o curso natural da doença. E também a outra resolução, ela permite que o doente, ele faça uma declaração de direitos, né, colocando a sua vontade, deixando escrito a sua vontade. Porque se acontecer dele perder a consciência no curso dessa doença, está lá escrito o que ele desejava que acontecesse nos seus últimos dias. E é claro que seguindo a legislação permitida no Brasil, né? Mas é isso que acontece aqui no Brasil. E o resto, você trouxe a perspectiva aí da eutanásia no Brasil, mas no resto do mundo, existe algum ponto aí relevante que você gostaria de estar expondo nesse nosso primeiro momento de definição da eutanásia, Dai? Acho que é importante trazer que a eutanásia, ela é permitida, né? Ela é uma prática que acontece em alguns países, não muitos, mas acontece sim. Em 7 estados dos Estados Unidos acontece, na Holanda, na Suíça, na Bélgica, em Luxemburgo, na Colômbia, na Alemanha e no Canadá. Claro que cada país vai ter a sua variação legal, né? Vai ter o seu requisito, o seu detalhe pertinente a isso. E eu acho que se a gente falar disso aqui, a gente vai perder talvez um tempo importante para a gente ver as outras visões, né? Principalmente a do cristianismo. Mas é importante a gente saber que é sim uma prática que acontece em outros países. Legal. Bom, já que você levantou a questão aí do cristianismo, né? Eu queria pedir para o professor Guilherme. Guilherme, o que você pode expor para a gente aí sobre essa questão da ética cristã e a eutanásia, né? A ética cristã dentro da eutanásia. O que você pode expor para a gente aí, né? Se tem alguma diferença daquilo que a Dai trouxe até agora, como que funciona? Então, é um tema que rende muitas discussões dentro do meio cristão, porque trata do nosso bem mais precioso, que é a vida, né? Então, é o dom que Deus nos deu da vida, né? Então, é sempre a gente está sempre entre a solidariedade à pessoa, né? E da abreviação ao sofrimento,
versus o que a Bíblia nos orienta, né, referente a isso. Muitas vezes a gente acaba tomando opiniões como verdade e a gente acaba não sabendo qual é o real esclarecimento que a Bíblia nos traz, né? Então a gente trouxe aqui algumas perguntas aqui para a gente poder esclarecer juntos, né? A gente pode, de repente, matar uma pessoa a pedido dela mesmo, deliberadamente? Então, é uma questão que fica sempre aí no ar. A gente pode desligar uma máquina, como a Daiane estava falando, a gente tem esse poder de desligar a máquina? Poder a gente tem porque é uma coisa que está ao nosso alcance, mas é correto fazê-lo? E quando é justificável a gente tirar uma vida, né? Então, a gente acaba sendo muitas vezes questionado por pessoas não cristãs sobre esses temas e muitas vezes a gente fica sem resposta, né? Porque é uma coisa que a gente nunca pensou a fundo mesmo. Então, se a gente for analisar da perspectiva bíblica, a eutanásia ela é um assassinato, né? Por quê? Porque todas as vezes que um ser humano tira deliberadamente a vida do outro, mesmo que com a permissão do mesmo, ela é um assassinato, né? Então, a gente entende que ele é uma prática antibíblica, né? Porque nenhuma pessoa tem poder sobre a vida da outra. Por quê? Porque foi Deus que nos deu a vida. Se for Deus que nos deu, só Ele pode nos tirar a vida, né? Porém, a gente consegue ver algumas observações ou exceções na Bíblia sobre essa retirada de vida, né? Então, se a gente for ver lá em Gênesis, no caso de Abraão, lá ele mata algumas pessoas por guerra, né? Então, as pessoas estavam em conflito e ou ele mataria ou ele morria. Então, ali ele estava em uma situação de guerra contra um povo hostil, né? Então, nesse caso, a gente entende que Deus permite que tiremos vidas em caso de guerra, né? E também a gente consegue ver em Deuteronômio, quando Deus estabelece as leis, né, para os judeus, que a morte acidental, ou seja, a morte não intencional de uma pessoa, ela não é condenada pela Bíblia, né? Então a gente chama do homicídio culposo, né, hoje, né? Que não há intenção de matar, né? Então a gente entende que isso não é moralmente, digamos, condenável na Bíblia. Então, é antibíblico a gente afirmar que toda ação de tirar uma vida, ela é moralmente errada. Não, porque a gente sabe que tem essas exceções. E tem também o tiranocídio, que pesquisando aqui, eu nem conhecia essa palavra, fiquei conhecendo há pouco tempo, que é o assassinato de um tirano, que é uma pessoa que está no poder e está exercendo a tirania sobre o povo, ou seja, cometendo genocídio, que é assassinatos em massa, crueldades, crime contra a vida das pessoas. Então, também é um assassinato justificado porque a gente está fazendo por um bem maior, né? por bem de todos os outros. Legal. Alguns dos professores querem acrescentar algo nesse comentário do Guilherme? Ou seguimos para o próximo tópico? Eu acho que foi bem esclarecedor, né, a fala dele. E nesse caso do tirano aí, né, foi o caso daquele líder lá, o Saddam Hussein, né? Você vê quanto mal aquele homem fez para a humanidade, né? Aí as leis do país, né, quis julgar ele e acabar com a vida dele. No caso também da época da Segunda Guerra também mundial, né? O que fizeram com os judeus, depois eles também foram enforcados em praça pública. Então, porque reconheceram que ele fez um mal para a humanidade, né? Aquele povo lá, né? Que eram os nazistas. Então, eu acho que é justificável, né? Porque aquilo lá foi um genocídio, né? Que eles fizeram. Então, esses dois casos que eu citei, eu acho que tem um respaldo, assim, né? Legal, né? E até diante, né, moralmente falando, né? Quando a gente fala de tirar a vida de outro, é um assunto bem complicado, é um assunto bem polêmico, existem vários
vários pontos de vista, né? É isso que a gente tem que entender, né? E esses pontos eles diferem ou divergem. Por quê? Quando a gente fala de eutanásia, por exemplo, é complicado para a família, né? Se a gente se Sim, colocar no lugar daquela família que está com aquele paciente num estado terminal ali, é bem difícil, né? Imagina uma pessoa que está com uma doença incurável, com um tratamento paliativo, que ela sabe que ela está fadada à morte. E ela vira para você e fala, por favor, acaba com esse meu sofrimento aqui, né? Pensa na dificuldade do familiar vivendo aquilo tudo, né? Mas por um outro lado, quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe que quem está no domínio da vida é o soberano Deus, né? sim, Então é por isso que há esse choque de realidades, né? É um sim, Deus soberano que é Ele que dá a vida, né? Eu costumo dizer que se eu estou aqui nessa aula com vocês é porque Deus permitiu de manhã que eu abrisse os olhos, porque a hora que a gente vai dormir, fecha os olhos, a gente não tem controle nenhum sobre o nosso corpo. Então, se eu acordei no dia seguinte, foi porque ele me acordou. Na verdade, é essa. Meu coração podia parar de bater ali comigo dormindo e acabou. Pronto, não existe mais o Rodrigo, né? Então ele está no controle da vida. E quando nós colocamos e reconhecemos que Deus é soberano e Ele está no controle da vida, é Ele quem determina a hora que aquela vida deixa de existir, pelo menos nesse mundo aqui que nós vivemos. Então esse que é o grande conflito aí de ideias quando a gente começa a tratar da eutanásia, né? É um ponto bem interessante aí e que quem não é cristão pode não compreender, né? Porque nós estamos tratando o assunto dentro de uma perspectiva bíblica, né? Claro. Agora, sim. uma colocação que eu vou deixar pro Frois. Frois, morrer misericordiosamente é o mesmo que matar misericordiosamente? Parece um trava-língua essa palavra, né? Cara, se você teve dificuldade, pensa eu então para falar. Olha, a pergunta que você fez é bem interessante. Eu acredito que não é o mesmo, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Morrer misericordiosamente, como você tinha acabado de comentar, né? Às vezes tem pessoa que está lá no sofrimento, com uma doença incurável, nos tratamentos paliativos, assim, você acabou de falar isso mesmo. Eu falei, meu, não tem sentido nenhum uma pessoa continuar viva, e ela pede para morrer, né? Ela vira pro parente próximo e fala assim, meu, acaba com isso logo. E se você for parar para pensar, tipo, biblicamente falando, como você também falou, Deus conhece todos os meus dias, né? Ele sabe que para a vida ou para a morte a gente está aqui para a glória e honra do nome dele. Então, assim, pedir para morrer, você está querendo fugir da vontade de Deus. E eu acho que, biblicamente falando, isso é contrário àquilo que ele quer para a gente. Mas acredito que morrer misericordiosamente, ó, falei bem, morrer de maneira misericordiosa, né? É quando a pessoa, apesar de estar doente, né, ela tem uma chance ali de deixar Deus agir na vida dela. Você não apressa e nem posterga, né, a morte da pessoa. Simplesmente deixa Deus agir ali da forma que ele bem entender. E matar misericordiosamente, né, matar com misericórdia. Acredito que quando a pessoa está em coma, né, é um caso que a gente deve se pensar que entrar com ação aí de realmente, tipo, a pessoa está ali sofrendo, ela tem condições de voltar à vida? Se Deus quiser, sim, mas ela está vivendo de maneira artificial, né, com respiradores, entre outros. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente possa intervir, sim, e matar misericordiosamente, né? Não cometer um assassinato, mas deixar que Deus agir. Se Deus permitiu que ela chegasse ao fim da vida dela ali, então, quem sou eu para dizer que não, né? Muito bom, até mesmo porque, tecnicamente, numa situação dessa, a pessoa não é não sei se é esse o termo, mas não é a própria vida dela ali, né? São aparelhos Exato. fabricando a vida, né? É esse que Exatamente. tecnicamente é isso, né? Então é diferente, muito bem colocado.
Agora, ô Ruth, me fala uma Sim. coisa. A eutanásia, ela é justificável em qualquer caso? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Então, olha, eu acho que a eutanásia, eu discordo um pouco do que o Guilherme falou, que eu acho assim que ele está no momento que Deus quiser, Deus vai lá e para o coração da pessoa, para, mesmo que os órgãos estejam parando, entendeu? A última coisa que está funcionando é o coração. Mas eu creio que Deus pode reverter. Até porque a pessoa não, essa questão de misericórdia, mas misericórdia para quem? Para a pessoa? Ela não está sofrendo, porque naquele momento lá, ela chega no estágio da vida dela, chega um estágio lá da doença, ela não está sentindo dor. Como a Day falou, né, tem os cuidados paliativos. Então, hoje em dia, se tem tantos medicamentos que você pode amenizar aquela dor. Por exemplo, uma pessoa, um doente terminal de câncer, dizem que ele tem, conforme o câncer, ele tem muitas dores. Mas hoje em dia, com a medicina moderna, ele pode ter uma morte sem dor, sem sofrimento. Então, acho que quase todos os hospitais têm a ala dos cuidados paliativos, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa, não, acho que não justifica. Aí, no caso, fala assim, e no caso de interromper uma gravidez, no caso, de interromper uma gravidez. Aí eu creio que até seja justificável, por exemplo, a mãe tá grávida, no começo de uma gravidez, tá com uma má formação, aquela criança, né? Tá com má formação e corre, aquela mãe corre risco de vida, entendeu? Risco de morte. Os médicos têm que decidir naquele momento. É um caso assim, por exemplo, sofreu um acidente e tem que optar por salvar. O médico tem que optar naquele momento, não uma coisa assim que, sabe, uma coisa que vai acontecendo, aquela gravidez fazendo pré-natal e vai constatar que tem algum problema naquela gravidez. Aí eu não acredito. Eu acredito que eu já ouvi testemunho que Deus reverteu o quadro, a criança nasceu perfeita e Deus reverteu aquele quadro. Agora, no caso de acidente, o médico tem que decidir naquela hora. Aí eu creio que Deus vai iluminar aquele médico e ele vai salvar aquela vida. Vai salvar talvez a mãe, porque ela tem mais filhos para cuidar, e vai salvar. Mas aí é uma conduta ética do médico. Mas eu não acho que tem a eutanásia, ela é justificável, entendeu? Porque a pessoa está sofrendo, a família está sofrendo, e é um ato de misericórdia. Eu não creio que seja um ato de misericórdia, não, sabe? Até por causa dessa medicina moderna e tal, a não ser nesse caso que eu te falei, sofre um acidente e o médico tem que optar por salvar alguém. Quem ele vai salvar? Quem tem mais chance de viver, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, é o que eu creio. Ele vai optar por salvar aqueles. Ele tem que salvar uma, ele consegue salvar uma. Através da medicina, através dos aparelhos, ele consegue salvar uma vida. Apesar que eu creio que Deus pode agir e salvar ambos, mas se não tem jeito mesmo, ele tem que optar, ele opta pela mãe, que eu creio que talvez ela tenha, se ela tiver mais filhos, se ela tiver já a família, né, tiver o marido e tal. É o meu ponto de vista, mas não acho que a eutanásia seja justificável, não. Não acredito Legal. nessa. Agora, a Ruth levantou uma questão que é bem interessante, que é a questão de você matar misericordiosamente. Ela fez essa menção aí no final aí do trecho dela aí. Agora, Sim. você acha, Guilherme, que a gente pode encarar a eutanásia nessa perspectiva, que a eutanásia como um ato de misericórdia, tá difícil hoje aqui, misericórdia, Deus, tenha misericórdia de mim. Você acha que tem essa justificativa? É justificável você praticar a eutanásia como um ato de misericórdia? Então, como a Ruth bem disse, muitas vezes a pessoa que está naquela situação,
ela não tem a chance de opinar, né? Então, isso acaba sendo muito delicado, porque acaba sendo a vontade do parente próximo se sobrepondo à vontade do próprio paciente, porque a gente sabe que tem vários estágios do coma em que a pessoa muitas vezes ouve o que está sendo dito e tal. Então, você imagina uma pessoa em coma, mas ali ouvindo, né? E ouvindo o parente falar, não, desliga esse aparelho. Imagina o desespero que deve ser dessa pessoa querer se manifestar. Não, eu estou aqui ainda, mas isso sendo discutido ali, né? Então, acho que é muito delicado. Então, assim, será que é correto, em qualquer ocasião, a gente ceder aos desejos do sofredor para acabar com esse sofrimento? A Bíblia diz que não. É taxativo, né? Não é escolha da pessoa. Se o cristão ele entregou a sua vida a Jesus, a vida dele não pertence a ele mais. Ele entregou a sua vida. Então, a partir desse momento, Jesus é que conduz todas as coisas. Então, Jesus vai levar a vida dessa pessoa até no dia que ele desejar. Então, a diferença entre aliviar o sofrimento e terminar com a vida, né? Então, assim, o nosso dever é achar esse meio termo, que é aliviar o sofrimento, mas preservar a vida, né? E a vida, ela deve acontecer e acabar naturalmente. A gente não pode acelerar esse processo, né? Como o Gabriel disse, fez essa comparação de matar ou morrer misericórdia. Ih, Rodrigo, pegou. Misericordiosamente. Então, assim, há vários exemplos. Por exemplo, cai um avião e você está vendo que a pessoa está morrendo, por exemplo, carbonizada, ela está viva ainda. A gente deve dar um tiro na cabeça dela ou a gente dá um tranquilizante para ela não sentir a dor do fogo consumindo, né? Então, a gente consegue ver claramente aí a diferença, né, entre abreviar a vida ou abreviar o sofrimento da pessoa. Então, a gente vê que a vida humana ela tem um valor intrínseco, né? Então, a gente sabe que ali, na pessoa, tem algo valioso, né? Então, a gente não pode ser o juiz e achar que a gente tem o direito de saber quando essa vida preciosa aos olhos de Deus vai acabar. Então, só Deus pode tirar a vida, né? Então, em Filipenses fala sobre isso, né? Paulo ali dizendo que ele não quer a morte, ele não está desejando a morte, mas ele sabe que estar com Cristo seria muito bom também. Mas ele sabe também que Deus, não tirando a vida dele, ele ainda tem propósito aqui na Terra, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente está servindo a um propósito maior. Quantas vezes a gente vê em hospitais testemunhos de famílias sendo reconciliadas por um parente que está doente? A gente vê muitas histórias assim, né? Eu mesmo passei com a família da minha esposa, a avó dela teve uma queda, passou 4 meses internada e acabou falecendo, mas aquilo uniu a família, a gente vê o mover de Deus ali naquela situação, né? Sim, sim. Eu não consegui, enquanto vocês estavam comentando, eu estava tentando lembrar o texto, mas eu não consegui lembrar a passagem, mas a Bíblia, ela orienta em algum texto. O Norman Geisler, o Dr. Norman Geisler, no livro dele sobre ética, ele até menciona esse texto, que ele a questão quando a pessoa está num sofrimento extremo, dá vinho para ela, né? Dá vinho para ela. No mundo antigo era comum isso, né? O vinho era uma espécie de paliativo. Então, tu tá sofrendo muito, tá com muita dor, lá no mundo antigo, dá vinho para ela. Por quê? Porque ela vai tomar vinho, ela vai ficar num estágio aí meio né, de embriaguez, ela vai ter um certo alívio. Mas a orientação é que você não mate ela, né, num caso de dor extrema, mas que você, de alguma forma, tente aliviá-la, né, daquele sofrimento, mas não exterminar com a vida dela. Muito bom. Bom, aqui, fechando esse ciclo da eutanásia, mas depois, no final, a gente vai fazer uma conclusão aí de todo esse tratado que nós fizemos até agora sobre a eutanásia.
E partindo para o nosso segundo tema, também relacionado à morte, que é o suicídio, eu queria voltar a bola aí para a Daiane e pedir para ela trazer para a gente, Daya, a definição aí da questão do suicídio, por gentileza. Suicídio, ele é, então, uma ação de autolesão. É quando uma pessoa com ações busca a sua própria morte, né? E daí, falando um pouco de dados, a gente vê que é algo que está crescente, como eu falei, acho que no começo, já é uma prioridade da OMS, porque, de fato, a gente tem visto esse número crescer, mesmo com as ações, né, que os países têm tomado. E falando de dados, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. É um número muito grande. Isso equivale a uma pessoa morrendo de suicídio a cada 40 segundos. Aqui no Brasil, a gente chega num número de aproximadamente 11 mil mortes por suicídio ao ano. E a gente já vê que no Brasil é a terceira causa de morte relacionada a homens e a oitava relacionada a mulheres. Então, de fato, é algo muito relevante que a gente precisa falar sobre. Já temos estado e colocado muitas ações nesse sentido, quebrando tabus, de fato. Antigamente, a gente nem falava sobre o tema. Hoje, a gente tem falado, sim. E é importante falar cada vez mais, para que essas pessoas, elas procuram ajuda, né? Nesse extremo sofrimento que elas vivenciam. Dai, e é possível, você como psicóloga, né, você atende pacientes, é possível, nesse estágio que nós estamos aí de isolamento, perceber um aumento, digamos assim, dessa questão do suicídio, ou desse desejo de se suicidar das pessoas? Consegue-se observar isso? Aumentou isso com o isolamento, com a pandemia, ou não? Ou não é possível ter essa mensuração nesse momento? Não, já é possível sim. Muitas notícias têm vindo trazendo esses números de que tanto transtornos mentais como ansiedade, como depressão, como síndrome de pânico têm aumentado, quanto suicídios de fato sim, a ideação principalmente tem aumentado, a procura por tratamento, por uma ajuda nesse sentido tem aumentado sim, e de fato está muito relacionado com as causas que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Nesse isolamento, com a pandemia, a gente acabou perdendo a autonomia, a gente acabou perdendo emprego, perdendo muitas coisas. E a perda é um dos principais fatores que a gente vai falar lá na frente sobre. Então, de fato, sim, é algo que a gente precisa falar e ficar atento, né? A gente conhece, com certeza, pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, porque são índices muito fortes que aumentam a cada dia. E esses são fatores, transtornos mentais que acarretam, sim, um suicídio. Então, ficar atento ao outro é muito importante. Ficar atento a um parente, a um amigo, a alguém próximo. Saber quais são os pensamentos que ele tem tido, se ele tem falado pensamentos de desesperança, no sentido de até a sua própria situação, a sua vida. Então, é muito importante estar próximo, sim, dessa pessoa e ajudá-la a buscar um apoio profissional. Você falando isso, eu lembrei de uma frase do pastor o Ed René, né, Kivitz, que ele disse assim, que as pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas, né? E eu acho que faz todo sentido, né? E nós, como cristãos, nós temos que estar atentos a isso, né? As pessoas, elas precisam de pessoas. E às vezes nós estamos tão desatentos dentro da igreja que nós podemos estar com o nosso irmão do lado, que está passando por uma situação dessa, e a gente não perceber. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos egoístas, né? Nós vamos para o culto, adoramos a Deus, mas nós queremos, no final do culto, ir embora logo para casa, porque eu quero descansar, eu quero aproveitar o domingo, né?
e a gente não se aproveita no sentido de sermos corpo, de sermos igreja, de nos conhecermos melhor, de nos apoiarmos. Então, essa questão de pessoas, precisa de pessoas, faz todo sentido dentro da igreja. E às vezes nós estamos podendo deixar passar isso, né? Então, acho que fica uma reflexão disso aí, dessa questão para nós aí nessa aula, né? Sim, e nesse isolamento que a gente está vivendo também, as relações, a gente tem ficado mais distante, mesmo com a tecnologia, né? É diferente de estar próximo, de estar ali junto, mas de certa forma a gente tem sim que buscar minimizar esses impactos, né? De buscar sempre falar com o outro, saber como o outro está. Isso é muito importante. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido muita dificuldade de estar participando de aulas pela internet. Eu quero estar na aula, eu gosto de dar a aula presencialmente. Uma que eu tenho dificuldade com tecnologia, eu não sou muito habituado, assim, e o fato de você estar com as pessoas é muito bom, né? Eu sinto falta, estou sentindo muita falta de estar com os irmãos ali na sala de aula na igreja, porque tem coisa que é gostoso você falar para a pessoa, né? Junto com ela ali, do lado dela, de frente para ela. A sensação é outra, é diferente, né? Você estar ensinando os irmãos, mas estar com eles ali é uma outra dimensão de ensino, pelo menos no meu modo de ver, né? Agora, é, Dai, você trouxe alguma para essa argumentação nossa aqui, a relação do suicídio no mundo? Como que tá essa visão aí de suicídio? Como que isso é percebível no mundo em geral? Sim, sim, é um dado que eu falei antes de falar do Brasil. A gente está com cerca de 800 mil, né, pessoas que se suicidam no mundo, e cerca de uma pessoa a cada 40 segundos. Esses são dados mundiais, né? E, de fato, é uma preocupação mundial hoje, não é uma preocupação só no Brasil. Tanto que a Organização Mundial da Saúde traz isso como prioridade para que todo mundo, para que as prefeituras, para que os países eles tenham ações de cuidado, porque também é uma questão de saúde pública, né? Quando a gente olha para os fatores, a gente também vê algumas coisas sociográficas que podem facilitar, questões de pobreza que podem facilitar, né, o suicídio. Então, é uma questão de saúde pública, sim, e todo mundo tem que estar todo mundo junto, focado nesse objetivo para a gente conseguir diminuir esses números, né? Legal, legal. Agora, ô Frois, fala para mim uma coisa. É, o suicídio dentro da ética, como que se encaixa isso? O que você pode contribuir aí para a nossa exposição desse assunto? Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso daí. Bom, vamos lá então, né? A respeito do suicídio e ética, né? Na minha opinião, a começar, né? Vou dar minha opinião aqui. Eu acredito que o suicídio é a fuga, né? Fuga da realidade. Então, dando a minha opinião, eu acredito que Deus não preparou para nós o suicídio. A ética, eu acho que a visão cristã a respeito disso, Deus não prepara para a gente isso. Mas, assim, existem filósofos aí, uns caras que pensam demais, né? E aí eles chegam em umas conclusões que a gente acaba não chegando, porque a gente não pensa tanto quanto eles, né? E os caras estudam muito, muito. E eles veem a respeito do suicídio, às vezes, como a conclusão da felicidade, né? Se a pessoa realmente acha que pode chegar à felicidade por meio disso, ele fala assim, alguns chegam à conclusão, é uma linha tênue, acredito, né? Muito balançável ali de chegar assim, não, no fim das contas só vou ser feliz quando eu morrer. Então, alguns acabam acreditando nisso, né? E visto os dados que a Daya mostrou aí, o número crescente de suicídios, eu também dei uma olhada rápida na internet, né? Deixa eu saber isso aí. Parece que o Brasil ele está indo na contramão, inclusive. Que ao invés de diminuir o número de suicídios, a gente está até aumentando. Então, assim, se você for parar para pensar, às vezes o filósofo, será que ele não está certo, né? Será que a felicidade das pessoas não chega a ser o seu suicídio, né? E a pergunta, assim, tipo, que as pessoas têm que se fazer
será que eu realmente devo me suicidar? Quando que eu devo me suicidar? Né? Tipo, essa pergunta que a pessoa tem que se fazer, e acredito eu que, assim, o suicídio não é uma solução. E eu sempre vou voltar para os adolescentes, assim, a respeito de conversar com os pais, que é o melhor ponto que a gente pode chegar na vida, né? Mas a respeito da ética, eu acredito que muitos pensadores vão dizer que sim, outros vão dizer que o suicídio é a solução, outros vão dizer que não. Então a gente fica meio que o que é certo, né? Temos que voltar os nossos olhos para Cristo, né? Acredito eu. Exatamente, o Freud, muito bem colocado. O Freud levantou uma questão que a filosofia em geral vai argumentar dessa forma, né? Mas a gente tem que, para a gente poder entender isso daí, a gente tem que entender um pouco do desencadeamento do pensamento filosófico, principalmente grego, né? Por quê? Os gregos, eles entendiam que o corpo era a prisão da alma. Então, que o corpo era a parte não boa, a parte má da vida. Então, eu preciso me libertar desse corpo aqui por quê? Porque fora do corpo é onde eu atinjo a minha plenitude de vida e de ser e de existência. Então, se eu tirar a minha própria vida, se eu eliminar esse corpo, né, eu consigo alcançar esse objetivo. Então, eles pensavam assim, mas é um pensamento que nós também não, nós somos pessoas que pertencemos a dois mundos, né, por hora. Nós somos desse mundo e do mundo por vir, um mundo que já é, mas ainda não, né? Mas não cabe a nós definirmos o momento disso acontecer, né? E sim de Deus, como você mesmo colocou aí, muito feliz na sua colocação. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente compreende que isso é uma cadeia de pensamentos que iniciou lá no mundo antigo, na Grécia. Os gregos eles pensavam assim, e a filosofia tenta trazer isso, né, para os dias de hoje. Mas é como você falou, nós cristãos nós pensamos de forma totalmente diferente disso, porque os nossos olhos estão fitos em Cristo, né? E isso faz toda a diferença. Muito legal. Alguns Rô, professores. Pode falar. sobre essa questão filosófica, tem até um filósofo atual, que é o Cortella, acho que muita gente conhece, ele traz uma visão diferente, mais atual sobre isso. Ele traz que o suicídio é uma decisão definitiva para algo que é temporário, por questões temporárias. Então, ele traz já uma visão um pouco mais flexível em relação a isso, e de que, de fato, não é a melhor saída, né? Sim, sim, a gente vai falar um pouco disso, né, daqui a pouco, sobre essa questão aí, que é bem legal, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daí. Agora, ô Ruth, e essa questão do suicídio, como que é o suicídio para si mesmo, né? Essa, essa Então, perspectiva aí, né? É bem interessante isso daí, bem complicado é, também. Então, o suicídio, como né, foi comentado aí, o suicídio, na verdade, a pessoa, ela não é que ela quer morrer, entendeu? Ela quer tirar a própria vida, quer se matar. Ela quer matar o problema que ela está vivendo. Ela quer acabar com aquele problema. E como ela não consegue enxergar uma saída para aquela solução, ela está tão mal. E existe hormônios, né, que a pessoa que tem depressão, que ela só ela consegue através de um tratamento, de medicamento, aí ela consegue organizar o pensamento dela. Mas na verdade ela não quer morrer, entendeu? Tanto é que a gente já viu, eu mesma já vi depoimento de pessoa que ela tenta se matar e quando ela não consegue, ela quando ela está quase conseguindo, ela fala, não é isso que eu queria, não é isso que eu queria. Então, quer dizer, a pessoa não é que ela quer se matar, entendeu? E às vezes ela. E tem outra linha também de pensamento, que a pessoa ela quer se punir por ela não conseguir resolver aquele problema.
ela quer se punir, por exemplo. Eu tenho uma dívida, há um caso que às vezes acontece no meio social. Eu tenho uma dívida, eu não consigo pagar aquela dívida. Aí o que eu vou fazer? A minha família não pode pagar por uma coisa que eu fiz, né? Ela não pode pagar. Então eu vou me matar porque eu não quero que a minha família pague por aquilo, né? E esse suicídio também para si mesmo, ele não é justificado filosoficamente, né? Como alguns autores falam. E que não existe razão, não existe razão para a pessoa se suicidar. É por isso que, como você falou, né? A gente está ali na igreja, a gente está no convite social da gente, seja na escola, seja no trabalho, dá uma olhada para aquela pessoa que está do nosso lado, né? De repente, aquela pessoa também é triste, e não é porque, às vezes, o suicida, ele não é aquela pessoa triste. Quantas vezes acontece aquela pessoa brincalhona, aquela pessoa que gosta de, sabe, sempre aquele legal da turma. É esse daí que, às vezes, que comete o suicídio. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, né? E esse suicídio para si mesmo é um ato, assim, irracional que a pessoa comete. Na verdade, ela não tá com a razão, né? Não está com a razão ali. Ela comete uma coisa irracional. É um momento, é uma ação irracional que ela comete. Então, por isso que a gente precisa. Igual os meus filhos falam, ela falou assim, todo ser humano teria que fazer terapia. Todo ser humano precisa fazer uma terapia, sabe? O que eles falam, sabe? Porque às vezes tem coisinhas dentro da gente que a gente não expõe. A gente não expõe para o colega, a gente tem vergonha, a gente não expõe para a família. E tem esses profissionais que sabem, né? Com uma palavrinha que você fala, a pessoa consegue descobrir o que está errado na sua vida ali, né? Então, é Eu, isso. eu, 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 eu comungo da opinião de vocês. Eu acho que uma pessoa que... Até comentei na célula, quarta-feira, isso daí, né, na nossa célula, que é uma pessoa que decide se suicidar, ela não quer fazer aquilo na verdade, né? Ela não tá bem, na verdade, ela não tá legal, ela não tá no seu melhor momento, não tá bem consigo mesma, né? Inclusive, eu tive um amigo que se suicidou, né? Gostava muito dele. E eu tenho certeza, né, de que ele fez isso fugindo da solidão, fugindo da depressão, né? E ele resolveu tirar sua própria vida. Ele estava fugindo do problema, como vocês colocaram, né? Era cristão, né? Era um cristão. E um outro ponto que a Ruth comentou, que também é bem interessante e importante a gente mencionar aqui, que é a questão desse tabu que existe, esse besterol que está no convívio do seio da igreja, de que a pessoa que se suicida ela vai para o inferno. Isso é um besterol, isso não está escrito isso na Bíblia, isso não tem base bíblica, tá? É bom a gente frisar isso aqui, né? Não tem base bíblica para isso, tanto que no velório desse meu amigo aí, eu tava lá, né? Cheguei, não pude ficar muito, mas eu tava no horário de trabalho. Eu saí no horário do almoço, fui lá para abraçar o irmão dele. E aí um colega nosso falou assim: "Olha, você viu o que aconteceu com o fulano? Agora tá no inferno." Mas eu falei assim: "Poxa, mas você tem certeza disso?" Não, eu tenho, porque ele tirou a própria vida, não sei o que e tal, agora ela foi pro inferno. Eu falei para ele: "Olha, será que no último minuto desse suicídio aí, porque foi o jeito que ele escolheu, algo demorado, será que ele não se arrependeu?" Né? E se ele se arrependeu e pediu perdão naquele último minuto, será que Deus não perdoou ele? No fundo, meu irmão, só Deus sabe o destino dele. Essa que é a grande verdade. Para todo caso, o demorado, o rápido, é só Deus que sabe o final daquilo ali, né? Na verdade, se aquela pessoa ela resolveu
se suicidar, tirar a própria vida num momento que ela não está sã mentalmente, não está. Uma pessoa que decide se suicidar, a gente não deve levar como base que a pessoa está no seu, como é que se diz? Estado normal, né? No seu estado Pleno juízo. normal, no pleno juízo, exatamente. É inconcebível pensar que a pessoa está em pleno juízo. Então, uma pessoa em pleno juízo faria isso? Eu não acredito, né? Eu não acredito nisso. E o juiz é só um, é Deus, né? Mas nós temos aí alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que, inclusive na Bíblia está cheio de suicida, né? E a gente vai comentar depois sobre alguns deles aí e perceber as diferenças, inclusive, do suicídio, né? Não estou absolvendo todos os suicidas, né? Mas a gente também não pode condenar todos, né? Essa que é a grande questão. E a religiosidade que há, no geral, na igreja, ela tende a condenar todos os suicidas, e não é bem assim. A gente está vendo aqui na exposição dessa aula que esse assunto é muito mais complexo do que a gente pensa ou imagina. Quando a gente para refletir e para discutir, como a gente está fazendo aqui, a gente percebe que tem vários pontos aí que precisam de uma atenção muito maior. Agora, eu queria que vocês comentassem, né? Vamos fazer um comentário aí, cada um expõe um pouquinho. A gente começa com o Guilherme, depois a Dai, aí a Ruth e o Frois encerra aí sobre a questão do que vocês podem contribuir no sentido do suicídio em prol dos outros. Existe isso? E se existe, como que é isso? O que vocês pensam sobre o suicídio em prol dos outros? O suicídio em prol dos outros, ele é muito complexo, né? Porque ele aborda as intenções pelas quais a pessoa cometeu esse suicídio, né? Então, a Bíblia fala, né, que os homens atentam para a aparência, mas Deus olha o coração, né? Então, eu acredito que Deus sabe qual é a intenção de cada um num suicídio em prol dos outros, porque a gente sabe que o ser humano ele tem a tendência de querer a glória para ele, né? Muitas vezes até no suicídio, até numa aparente boa ação, ele estava tentando chamar a atenção para si. Então, às vezes a pessoa morre para de repente morrer como mártir, para ser lembrado, para ser adorado depois. E eu pelo menos acho que isso não é válido, né? Então, há causas e causas para que a gente doe a vida. Eu acho que a melhor delas, ou a única, né, que vale a pena, acho que é o Evangelho, né? A gente vê tantas pessoas aí entregando suas vidas, ou de repente sendo perseguidas e nem querendo morrer, mas sendo uma consequência da fé delas. Então, acho que essa é a única forma justificável de morrer. Claro, tem outras formas, de repente ser assaltado e a sua família está ali, e você se sacrifica pela sua família, isso sim é um sacrifício válido, né? Mas eu creio que tenha essa diferença aí da intenção do ato, né? Legal. Dai? Vou trazer então a percepção de que o próprio suicida ele tem essa percepção também de que ele é um fardo, de que a vida dele é um fardo para o outro, para a família principalmente. Muitas vezes ele até tem dificuldade de falar do seu sofrimento para a família, para não ser um fardo. E isso vai agravando ainda mais, né, o estágio que ele está. E muito provavelmente, gente, ele de fato está vivenciando um transtorno mental, ele está ali com uma depressão, né? Ele está enxergando essa realidade de uma forma distorcida, de uma forma mais cinza, mais negra, e às vezes até mais aumentada, né? Ele está sentindo isso de uma forma mais frágil, mais vulnerável. Então, essa perspectiva de se suicidar pelo outro também não é justificável nesse ponto de que eu estou me percebendo como um fardo, mas de fato eu sou um fardo?
Será que, de fato, o outro também não pode se ajudar? E será que o outro está me percebendo como um fardo? Né? É muito essa avaliação que não está em pleno juízo, que a gente já trouxe aqui, né? Então, não acreditamos também que seja a melhor saída. Ele pode não estar encontrando outras saídas, outras soluções, né? Por conta dessa visão dele. Mas essa, com certeza, não é a melhor saída. Legal. Ruth, sacrifício, o suicídio Então, em eu prol vou das colocar pessoas? fazer uma colocação aqui. Por exemplo, como aconteceu agora nessas chuvas, né, que teve aqui em Santos, né, aqueles bombeiros, ele deram a vida deles para salvar pessoas ali, né, ele acabou morrendo, soterrado para salvar uma pessoa ali. Então, eu acho que isso daí é justificável, entendeu? Por exemplo, tem um assalto e tá aí o meu filho. Com certeza eu vou me colocar na frente. Eu vou me colocar na frente para salvar a vida dele, entendeu? Para salvar. Tá eu, minha neta, por exemplo. Eu não penso duas vezes para ficar na frente para salvar a vida dela. E no caso desses profissionais, né? Eles tá indo para salvar uma pessoa e aí ele vai na frente porque ele tá disposto a morrer por aquela pessoa. Eu acho que isso daí é justificável, né? Nesses casos é justificável, que eu falei. Sim, mas eu acho que aí também não tem nem a questão de suicídio, né, às vezes. Porque o suicídio é a questão de você tá com esse objetivo de término da vida, né? Quando você salva alguém como bombeiro, você não tá fazendo essa troca ou desejando a morte, né? Você tá só com a finalidade de salvar o outro, né? Mas no caso, assim, ele poderia escolher não ir, ele poderia escolher não morrer, né? Ele poderia escolher não, eu não vou porque é perigoso e ele arriscou ir, né? No caso também de estar um assaltante lá, eu tô lá na frente, lá, e eu escolho, o assaltante vai atirar. Eu sem dúvida, eu corro o risco de estar na frente. E aí, Essa Frois, que é o que você pensa minha... sobre o suicídio em prol dos outros? Olha, é muito como você falou, né? Tem que repensar os atos. E no fim das contas é para me vangloriar, né? Que nem a Ruth comentou sobre o cara, o bombeiro aí se sacrificar em prol do outro, né? Será que no fim das contas ele não queria a glória para ele? Nunca vamos saber. Que agora, infelizmente, né? Ele acabou sendo soterrado e sofreu a consequência de entregar a vida dele. Mas eu acredito que, assim, o sacrifício, o suicídio em prol dos outros tem que realmente pensar muito bem, né? A gente vê o caso de Sansão na Bíblia. Eu tava com ele coçando na minha boca já desde quando começou a falar de suicídio. Eu falei assim, meu, falar de Sansão, porque... E ainda mais você falou do suicídio, acho que a gente não tem base bíblica para saber se a pessoa vai pro inferno ou não, né? E aí eu falei assim, nossa, pior que é verdade, a gente nunca parou para pensar, tipo, a gente condena já de primeira, né? Não, se matou porque você não tem o direito de dar a vida, então você não tem o direito de tirar a vida. Isso sim. O Frois, a questão, assim, qual que é a definição, qual que é a base para essa definição, né? Uhum. Porque se você procurar na Bíblia inteira, você não vai achar que Não suicídio acha, né? vai para o inferno. As pessoas, elas se baseiam nessa afirmação de que o suicida vai para o inferno, baseado no mandamento não matarás, Uhum. mas o contexto é completamente outro. Sim, sim, né? Não faz sentido, Não né? matarás é você não matar o próximo. É, Não faz sentido. E matarás o você vê? próximo, né? Uhum. Não tem. Então, assim, Exatamente. é uma aplicação errada do texto num contexto totalmente fora, essa Uhum. interpretação aí. Completamente fora. Né? Mas Exatamente. pode continuar, eu te interrompi É, aí. Vai. sim, não, sem problema nenhum. É bom explicar, porque é dúvida de muita gente, porque todo mundo acaba condenando, né? Mas assim, voltando à sanção, é aprovado biblicamente. Meu, Deus sabia que ele, dando a força de volta para a sanção, ele ia fazer besteira. E aí foi o que ele fez. Ele foi lá, não, senhor, me dá mais um pouquinho de força aí para eu poder me livrar desses povos aí que tá matando os meus. Então ele foi lá e arrebentou e se matou. Só que ele levou com ele muito mais do que ele já tinha matado durante a vida dele inteira. Então, assim, e aí, nesse caso, eu acredito que não foi para a glória dele. Ele levou em consideração, assim, vou salvar o meu povo, né? Para levar a honra aí de volta para o meu povo. Temos casos de guerras também, né? Se você for parar para pensar, as guerras, muitos soldados se entregam para salvar o outro.
né? Eu vejo também casos, por exemplo, a gente pode ver os islâmicos extremistas, né? Que acabam se explodindo e levam muitos com ele. Cara, eles têm uma visão muito diferente da nossa e eles acreditam que o suicídio é válido, né? Mas para mim é uma coisa muito sensível, né? Muito frágil a gente parar para pensar. E no fim das contas a gente acredita que só Deus nos ajudar aí na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver. Me É, jogam no trem para parar o trem para não matar os demais, e aí, como é que eu faço? isso a gente chama de suicídio sacrificial, né? É você tirar a sua própria vida em prol do benefício de salvar um ou muitos, né? E é justamente o caso, hoje é muito bem colocado, o caso de Sansão é um caso desse, de um suicídio sacrificial, porque ele tira a sua própria vida para poder matar todos os filisteus. Inclusive, eu gostaria de ler esse texto com os nossos irmãos e com os nossos alunos. Está no livro de Juízes, né? No capítulo 16. Enquanto vocês falavam aí, eu estava separando esse texto, que ele também estava na minha cabeça, né? Você que está em casa, depois você pode ler o capítulo 16 aí, do versículo 23 até o 31, mas eu vou ler apenas alguns versículos, tá? Eu vou ler a partir do versículo 28. Então, Juízes 16, a partir do versículo 28, você que está em casa pode acompanhar na sua Bíblia aí. Está escrito assim, ó. Em um certo momento, Sansão ergueu um clamor ao Senhor e orou. Ó soberano Deus e eterno, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou: Que eu morra com os filisteus! Em seguida, ele as empurrou com toda sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Então, Sansão ele tira a sua vida, né? Ele fala: morra eu com os filisteus. Ele sabia que ele ia morrer se ele fizesse aquilo. Então, ele tira a sua própria vida para poder vingar ali os filisteus por ter cegado ele e também por assolar Israel, né? Sansão que foi um dos juízes aí. Então isso é o que a gente chama de suicídio sacrificial, né? E nosso Deus também fez isso, né? Ele foi condenado, né? Ele se entregou, não é isso que a Bíblia fala, que ele se entregou por nós, né? Ele se entregou para nos salvar, né? Ele sabia que ia acontecer ali com ele, né? Em tudo aquilo que estava acontecendo ali, naquele momento tão terrível, né? E muito bem colocado o que o Frois comentou, é exatamente isso, né? Você está dentro de um trem, o pastor Júnior até usou esse exemplo quando a gente estava falando disso lá na célula, né? Nos extras lá. Tá um trem desgovernado, vai matar todo mundo. Nesse trem tem um monte de criança, tem um monte de pessoas ali, às vezes familiares seus. E aí, de repente, a única alternativa para parar aquele trem que vai cair no precipício é uma chance, pode ser até uma chance, né? Se eu me atirar nos trilhos na frente do trem, que o trem ali perca um pouco de velocidade e talvez não caia no precipício e não mate as pessoas, né? Eu faço esse sacrifício, eu tiro a minha vida para tentar salvar as outras pessoas, né? Então, outros exemplos que foram dados aí também, né? Você, por exemplo, uma pessoa vai dar um tiro na minha esposa, eu não penso 2 vezes, eu vou pular na frente da bala, né? Para que eu possa morrer e ela se salva. Não vou pensar 2 vezes nisso. É um ato voluntário, é algo que eu estou
eu estou me prontificando a morrer, eu estou me suicidando. É uma espécie de suicídio porque eu estou escolhendo morrer, assim como eu poderia escolher morrer me enforcando, eu estou me atirando numa bala. Então, esse ponto aí do suicídio é muito interessante, porque tem esse viés aí que é um viés bem diferente daquilo que a gente comentou anteriormente. Agora, avançando um pouco na nossa aula e caminhando aí, né, para a gente partir para um desfecho daqui a pouco, eu queria que a Dai ela comentasse um pouquinho sobre as principais causas, Dai, que pode levar o homem, né, o homem contemporâneo aí ao suicídio, né? E aí todos os outros professores podem comentar também a respeito disso daí, mas eu gostaria que você trouxesse aí essa essa perspectiva aí do entendimento da psicologia a respeito disso. Sim, existe então, como a gente já falou, um extremo sofrimento. Existe um sofrimento emocional, psíquico muito forte, né? Para a pessoa pensar em se suicidar. E daí a gente pode considerar alguns fatores da vida. O contexto, por exemplo, a perda de um ente querido traz um grande sofrimento, a perda de um emprego onde a pessoa não consegue se recolocar e existe então a perda do sustento para o seu lar, a perda até mesmo não só de pessoas, mas a perda de aspectos também mais palpáveis, materiais também, né, do poder aquisitivo, e a perda da saúde também. É um aspecto que pode provocar esse pensamento, né, essa ideação suicida. Quando eu recebo um diagnóstico, então, de uma doença incurável, como a AIDS, por exemplo, existem sim casos de suicídio por conta disso. E relacionado à perda, também existe essa percepção de fracasso, de que eu fracassei em determinada situação da minha vida, mas de que também eu sou um fracasso quanto pessoa. Essa avaliação global que eu faço de que eu fracassei quanto pessoa, então eu preciso dar cabo à minha vida. Também está muito relacionado. E dificuldades de forma geral da vida, né? Outro aspecto que é muito importante, que a gente já comentou, que é a questão da presença de um transtorno mental, que está muito prevalente, é muito prevalente. E principalmente aqui cabe, então, a depressão e o transtorno de abuso de substâncias. Existe um extremo sofrimento em ambos, e também existe uma relação química e orgânica, né? Na depressão, a gente pode ver a diminuição de neurotransmissores importantes que regulam o nosso bem-estar, como a serotonina, como a endorfina. No abuso de substâncias, a gente pode ver o fator da dopamina também, que está muito relacionado ao vício, que traz um extremo sofrimento também para a pessoa, e pode abusar de substâncias tanto quanto álcool, tanto quanto drogas. E um outro fator que eu gostaria de trazer também é a questão cognitiva. Cognição está muito relacionado ao pensamento. É como a pessoa pensa sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a sua vida, como ela interpreta essa realidade, esse contexto que a gente trouxe, como ela interpreta estar vivenciando um transtorno mental. E daí a gente pode ver algumas características, então. A pessoa que comete o suicídio, ela vivencia uma extrema desesperança. Não existe esperança, ela não consegue enxergar na sua realidade uma outra alternativa, ela não consegue ver outra saída de fato. Existe também uma questão de desespero e de angústia muito forte, muito presente, que está relacionado sim a essa desesperança, né? É uma desesperança com o meu presente, mas é uma desesperança enorme com o meu futuro, eu não consigo ver um futuro para mim. E também existe a percepção de que eu sou incapaz de lidar com isso, eu não consigo lidar, eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo mais suportar isso. E já que eu não tenho a esperança de ter outra solução, existe então também uma falta de sentido, uma falta de significado muito grande. Eu não consigo dar nome para minha vida, eu não consigo dar um sentido para minha vida, eu não consigo dar um sentido para as coisas que eu estou vivenciando, né? Tudo isso é muito forte. É muito presente, então, e podem ser fatores de risco, podem levar, de fato, uma pessoa a pensar sobre isso, e daí ela pensa que a morte é, então, um alívio desse sofrimento, de tudo isso que ela está vivenciando. Muito, muito bom, muito interessante. Então, a gente pode perceber, reforçando
o argumento que a gente discutiu até agora, né, na questão do suicídio, que o corpo ele externa de alguma forma desajustes químicos orgânicos que remetem a um estado de desejo suicida, né? Então tem esse ponto também muito interessante. O nosso corpo manifestando um desajuste que pode nos levar a querer tirar a própria vida, né? Professores, querem fazer adições ao comentário da Dai? Fiquem à vontade, tá? Podem se manifestar aí. Eu quero comentar que aí, como foi falado aí no caso do julgamento, né? Porque um suicida ele não tem a salvação. Em primeiro lugar, porque a gente julgar, a gente está pegando o papel de Deus, né? Até fazendo o papel de Deus, e o único justo juiz é Deus. E outra, um suicida normalmente ele sofre de uma depressão, ou está passando por esse momento de depressão. E depressão é uma doença mental. Então, se for assim, a gente também vai condenar o obeso que morre por infarto, que morre por diabetes, porque também ele tentou contra o corpo dele. Então, se for para julgar, às vezes a gente quer medir, sabe? Ter um termômetro para o pecado, né? Então, um pecado, esse é pecadinho, aquele é um pecadão, e assim por diante, né? Então, olha, nós temos exemplo de personagem da Bíblia que sofreu, né? Depressão. No caso de Elias mesmo, né? Que ele estava fugindo de Jezabel, o que ele fez? Ele pediu a morte, ele pediu para o Senhor, Senhor, me mata, eu não quero viver essa vida porque eu estou sendo perseguido, né? Aí o que o Senhor fala para ele? Fala, Elias, não é só você que se dobrou, não foi somente você que se dobrou perante Baal, tem muitos lá profetas que também estão, que não se dobraram. E o que Deus fez? Mandou alimento para ele e falou, não, você segue sua vida, né? Então, foi onde que Deus visitou ele e ele saiu disso daí. Mas é mais essa colocação que eu queria fazer, né? A gente não pode tomar para a gente o papel de Deus para julgar e não falar que um suicida vai para o inferno. Quem somos nós para falar? Sendo que é uma doença, né? Como a Dai falou, é uma doença, uma substância química que falta no nosso organismo, a gente não consegue organizar nossas mentes, e se não procurar ajuda, está propenso mesmo a cometer um suicídio. Inclusive, aproveitando, eu até esqueci de mencionar, eu ia mencionar no começo, a Dai ela faz uma contribuição, né, voluntária, né, do Não Se Mate, né, que é uma ONG, né, Dai, que trata disso aqui na cidade de Jundiaí, né, e aí profissionais se voluntariam para estar palestrando sobre essa questão das dificuldades, fraquezas e perdas aí que permeiam o assunto do suicídio. Então, procure se informar, você que se interessa em tratar aí esses pontos. Você pode até explicar um pouco melhor, Dai, sobre o Não Se Mate rapidamente, caso eu não tenha feito com a devida com a Com devida detalhes. exatamente. Não, você trouxe muito bem, sim. Na verdade, é um grupo de pessoas que de diversas áreas, diversas profissões, que ajudam nesse sentido com o que tem ali, com o que sabe, com o que pode. Então, tem psicólogo, tem massoterapeuta, e tem profissionais de diversas áreas de fato, porque a gente tem ações de palestras, ações em redes sociais, porque hoje em dia a gente vê muita procura de como se suicidar, a busca no Google com a palavra como se suicidar está muito frequente, então utilizar de redes sociais também é muito importante para falar sobre e para trazer o contrário, o contraponto. A finalidade do Não Se Mate é justamente trazer a vida para as pessoas, né? E a vida até no sentido de que muitas pessoas elas começam a perder sonhos e a gente resgatar esses sonhos também, porque isso também leva, né, a uma depressão, a uma diminuição, a uma desesperança, que é o que a gente tem falado. Legal, muito bom. E o Guilherme, você que está meio quietinho aí, deixa eu te provocar um pouquinho.
De que forma o cristão ele pode evitar o suicídio? O que você pode A, trazer para a gente a, aí? a Bíblia ela nos orienta muito sobre isso, né? Porque a gente sabe que o suicídio, como a Daiane falou, é um sofrimento extremo, né? E é um sofrimento psíquico e da alma, né? A gente sabe que é um sofrimento que vem muitas vezes mascarado de outras emoções e a gente sabe que é uma coisa muito perigosa e que a gente precisa evitar, e a Bíblia trata da nossa alma, né? Ela tem vários ensinamentos para trazer para a gente, né? E um deles é o autocuidado, né? O físico, psicológico, emocional, e a gente tem isso com a prática, né? Da leitura da palavra, a gente orando, a gente sabe que a gente consegue alcançar a presença de Deus, e a presença de Deus nos traz a paz, né? A gente sabe que ele nos preenche, né? Ele não há problema que ele não possa resolver. Como a Daiane falou, muitas vezes o suicida não vê saída para o problema dele. A gente sabe que a Bíblia traz essas respostas para a gente, né? Você gostaria que eu lesse alguma coisa? Pode ler para a gente o texto de 1 Reis 19, que faz a referência de Elias, né, no seu cuidado de Deus, né, para com Elias, no momento que ele estava ali deprimido, né, se sentindo sozinho, né, acho que Angustiado. angustiado, né, coitado de mim mesmo, né. Sim, Pode ler para a gente? ok. Como a Ruth já deu spoiler, né? Ela já falou, já falou sobre isso. 1 Reis 19, quem quiser abrir para a gente ler junto. 1 Reis, deixa eu ver qual é Gui, posso ir falando um pouquinho sobre o tema, enquanto pode você sim. acha o texto? Essa questão de autocuidado é uma questão que a gente traz quanto psicologia, que é muito importante, né? Que é o cuidado também, não só quanto cristão, mas quanto a gente, quanto ser humano, precisa ter para não chegar também a esse ponto, né? E daí a gente vê no aspecto físico, por exemplo, a importância da nossa alimentação, de uma alimentação equilibrada, adequada, a importância de exercício físico, já que a gente viu que na depressão existe uma desregulação, então, de neurotransmissor, exercício físico ajuda muito nesse sentido de promover alguns neurotransmissores que são importantes para o nosso bem-estar. E aqui também tem um ponto importante desse autocuidado físico, que é a questão do sono, do descanso, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se a gente vem numa sequência de noites mal dormidas, como é o nosso humor? Eu fico super irritada. Então, naturalmente, a gente fica irritado, a gente fica até mais sensível e, de fato, um pouco mais depressivo. As coisas da vida, elas nos afetam com mais facilidade, né? Então, essa questão de autocuidado físico é muito importante. O autocuidado psicológico também é muito importante. Como a gente viu ali, que a cognição, ela tem essa questão de desesperança, de percepção de si como incapaz. Então, cuidar desse diálogo interno que eu tenho comigo mesmo, cuidar dessa questão do meu pensamento, do que eu penso sobre mim, mas do que eu penso sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o outro, também é muito importante. Depois o Gui traz as questões de versículos que respaldam isso. Mas tem também um cuidado emocional, como a Ruth já trouxe, né? Se eu sou portadora de um transtorno, se eu estou acometida por um transtorno, eu preciso procurar ajuda de um profissional. Assim como eu tenho diabetes, eu vou no médico. Quando eu estou, então, acometida de uma depressão, de um transtorno de abuso, eu tenho uma esquizofrenia, que são relacionados a isso, eu procuro quem, então? Eu procuro um psicólogo, eu procuro um psiquiatra que vai me ajudar nesse sentido, né? Então, isso também é autocuidado. E um autocuidado social, que a gente também já falou um pouco. A questão de falar já é uma questão muito terapêutica. O compartilhar com o outro a minha dor, o compartilhar o meu sofrimento, é uma questão terapêutica. É como se eu tirasse um pouquinho desse meu sofrimento, fica um pouco mais leve também. Então, é isso que eu queria também compartilhar, Gui. Gui, acho que o 19, do versículo 1 ao 6,
vai falar desse cuidado físico, né? O que levou, né? E o que É, Deus fez. porque logo depois ele vai se refugiar na caverna, e ali Deus vai falar com ele, porque ele está Uhum. ali e tal. Mas acho que se a gente ler os 7 primeiros versículos do capítulo, acho que Dá fica uma bem contextualizada, né? Uhum. isso. Que Tá. a Ruth já explicou bem, né, o fato, a ocorrência ali, muito bem colocado pela Ruth. Uhum. A gente só reforça com o texto bíblico para quem está nos assistindo poder se basear na escritura, né, no texto bíblico. Sim. Antes de ler, eu queria até complementar o que a Dani falou. Muitas vezes a pessoa ela quer falar que já é uma ajuda para ela mesma, mas as pessoas veem como frescura, né? Não, isso é frescura, isso aí é falta falta de trabalho, falta de ocupação, isso é coisa de desocupado. Então, muitas vezes a gente não tem um ouvido, né? Muitas vezes a gente não se dispõe a ouvir o outro. Isso acaba frustrando a pessoa que quer falar e ela se sente diminuída, né? Ah, eu não me importo, eu não importo para ninguém, então a gente precisa estar sempre atento a ouvir o outro também, né? Bom, vamos ler então, 1 Reis 19, de 1 a 7. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Muito bem, então quando a gente pensa de que forma a gente pode evitar o suicídio, se aproximando de Deus, né? Se entregando aos cuidados dele, né? Então, eu gostaria, se possível, o Frois, você pode ler para a gente 1 Coríntios 6, 19 e 20, para a gente também reforçar essa questão de como a gente pode evitar essa questão do suicídio, né? Se aproximando de Deus e entendendo que nós somos dele, que nós somos templo dele, inclusive, né? Posso sim, só deixa eu pegar a Bíblia física, que a minha digital desligou. Fica à vontade. 1 Coríntios 13, Não, 1 Coríntios 6, 6. 6, 19 e 20. Ah, beleza. Deu uma travadinha bem na hora, eu... Não, fica à vontade. 6. Do 19 para frente? O 19 e o 20. Fechou. Bom, vamos lá. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glória a Deus. Ruth, pode ler para a gente Provérbios 4, 23? Sim. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bom. Dai, você encerra com o Eclesiastes 4, 10? Sim. Se um cair, o outro levanta-o. Se estiver sozinho, ao cair, ver-se-á uma grande dificuldade. Aqui fala da importância de estar com o outro, né? De compartilhar. Pessoas precisam de pessoas, né? Muito Sim. bom, muito bom. Agora, existe também
dentro dessa questão de como a gente pode evitar, né, o suicídio. Nós falamos aí do autocuidado físico, psicológico, emocional e social, trazendo nessa ambientação aí. Também tem a questão de nós sairmos da religiosidade, né, da condenação, do peso, e nos direcionarmos para a graça de Jesus. Tem esse aspecto também. Guilherme, você pode expor para a gente um pouco disso daí, dessa questão da gente sair da religiosidade? Sim. Muitas vezes a gente é condenado pelas regras, né, que algumas pessoas colocam sobre nós, e a gente acaba levando um peso de nunca ser o suficiente, né? A gente nunca é bom o bastante, a gente nunca é santo o bastante, a gente nunca é competente o bastante. Isso acaba trazendo uma frustração para a gente, né? Só que a gente sabe que Deus nos ama como nós somos, né? Porque Ele nos fez assim. Então, Ele nos fez assim para cumprir um propósito dele. Então, Ele respeita as nossas limitações, ao contrário dos homens, né? Os homens muitas vezes cobram coisas de nós que nem eles mesmos conseguem fazer, que era o caso dos fariseus antigamente, né? A gente via que eles colocavam esse peso em cima do povo, mas eles mesmo não cumpriam essa lei, né? Então, eu gostaria de ler Romanos 1:2 para complementar, que fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, a gente tem que frisar bem isso, porque a gente é livre, né? A gente não carrega mais o peso dos nossos erros, dos nossos pecados, eles foram pagos todos na cruz com Jesus. Exatamente. Só trazendo um ponto curioso, né? Tem o texto que Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Não sei se vocês se lembram desse texto aí, né? É interessante que Paulo ele está trazendo um exemplo de uma espécie de tortura que os romanos aplicavam às pessoas que eles queriam subjugar. Como que era isso? Eles pegavam literalmente um defunto e amarrava nas costas da pessoa. Então a pessoa vivia com aquele defunto amarrado nas suas costas. E aquele corpo, né, ele ia alcançando estágios de putrefação, ele ia trazendo doenças para aquela pessoa, ia transmitindo bactérias, ia transmitindo toda espécie de praga até a pessoa também sucumbir, né? Então, quando Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte, né, que a gente entende, só que não entende a amplitude disso tudo, né? Que, na verdade, é o que você leu aí, 1 e 2, né? Quem pode me livrar da condenação? Né? É Jesus, é Cristo. Então, através de Jesus, nós somos livres de toda espécie de condenação. Não estou mais condenado, eu vivo. Né? E uma vez salvo, eu estou salvo para sempre. É algo definitivo. Não é algo transitório. Não são estados que eu vivo. Estado de salvação, estado de condenação. Não. Se eu sou lavado e remido pelo sangue, Jesus já pagou o preço de tudo, inclusive do meu suicídio, se eu for um salvo. Tá? Então, eu quero frisar muito bem isso aí. Se eu sou um salvo, se eu sou um salvo e eu, num estado em que eu estou doente, se eu me suicidar, eu sou sim o cidadão do céu, porque eu estava doente quando eu tirei minha própria vida. Amém? Então é importante a gente frisar isso daí mais uma vez. Agora, também tem a questão de a gente focar em Jesus, né? Quando a gente pensa em de que forma a gente pode evitar o suicídio, a gente deve pensar em fitar os nossos olhos em Cristo e focar nele, né? Acredito que é algo que os líderes aí, né? Eu queria mexer um pouquinho com o Freud agora. Acredito que é algo que vocês trabalham bastante com os adolescentes, né?
e que você argumentasse alguma coisa a respeito disso aí, da questão da esperança, do caminho, da verdade, da vida, né? E dessa manutenção de focar em Jesus, que é uma alternativa para a gente poder evitar esses pensamentos e essas questões que nos aproximam do suicídio. Ainda bem que você falou aí. Inclusive, atrás da minha Bíblia está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muito bem pensado, muito bem falado, né? Muito bem colocado. E assim, com os adolescentes, a gente tem trabalhado, tipo, incessantemente. A gente não cansa de falar para eles que, assim, você é o filho de Deus, independente da sua condição. Porque, não sei se já foi citado aí, mas assim, na adolescência é um dos piores momentos da vida. Por quê? Ele duvida de tudo, né? Duvida da origem, duvida de tudo que você pode pensar, né? A gente já passou por isso. E até hoje a gente tem dúvidas, às vezes, da nossa existência, né? E o adolescente, ele tá lá, o hormônio, os amigos, que é todo mundo praticando bullying, e mais um monte de coisa. E no fim das contas, assim, o que a gente tenta passar para eles é, assim, o amor. Porque o amor, ele vence todas essas coisas, né? Então, assim, se você ama a si mesmo, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você tem que amar a si mesmo. Uma coisa está interligada à outra, né? E o amor do pai, ele é para todos. Então, assim, a gente tenta trazer para a vida deles, toda vez que eles têm algum problema, para tratar com o problema de forma amorosa. É fácil? Não, não é fácil. Porque a nossa carne, ela quer rasgar. Ela quer bater, ela quer voar no pescoço, né? Ela não vem com facilidade, né? Então, assim, para não ter o desejo do suicídio, como vocês citaram, pôr para fora, conversar com alguém e, acima de tudo, você pensar no amor. Poxa, se eu amo a Cristo, e Cristo me ama, eu amo o próximo, Cristo me ama, poxa, tem amor maior que isso? Não. Então eu tenho que me amar também. É meio que uma coisa tá intrinsecamente ligada à outra. Falei bonito agora. Mas, mas é o que a gente tenta trazer para eles, sabe? Tipo, se dê valor, apesar do mundo não te dar valor, se dê valor porque Cristo deu valor para você. Muito Eu acho que é bom. isso aí que eu tenho para trazer. Muito bom. É aquilo, né? Se eu estou sem perspectiva, né? Se eu quero tirar minha vida porque eu não vejo o caminho, olhe para Jesus, né? Ele fala É que isso ele é aí. o caminho, né? Ele é o caminho ali, a verdade e a vida, João 14:6, né? Uhum. E a Bíblia está recheada desses textos de esperança, né? Que traz ao nosso coração um alento, né? O próprio versículo 4 do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa busca a Deus, essa perseverança, esse desejo de nos aproximar dele, né? Nos afasta desse desejo de tirar a própria vida, né? Porque ele é a esperança. Se o suicídio é a falta de esperança, muitas vezes, nós encontramos essa fonte de esperança em Jesus. Acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Frisar isso daí nesse ponto, nesse momento aqui. Agora, partindo para o último ponto, para a gente poder encerrar logo em seguida, existe justificativa cristã para o homem realizar o término da vida? E agora? Será que existe uma justificativa cristã para o homem realizar o término da vida? Eu gostaria que todos vocês aí comentassem um pouquinho sobre isso daí, né? A gente pode começar com a Ruth, né? Trazendo um pouquinho sobre esse aspecto, Ruth. Olha, não existe perspectiva cristã, né? Eu tinha até separado aqui para falar um caso do rei Saul, né? Você vê, o rei Saul foi um rei escolhido por Deus e tudo, né? E só que ele era um rei orgulhoso, ele era um rei assim que ele achava que ele podia fazer tudo, né? E ele não seguiu a direção de Deus. E ele, né, tem alguns autores que falam que ele foi uma eutanásia, né? Que ele pediu para aquele amalequita
acabar de matar ele, né? Que ele caiu em cima da espada e tal. Mas você vê, e aí a Bíblia fala que ele se perdeu, né? A Bíblia fala, ele, né? E o Judas também, né? Foi um dos que se suicidou, que a Bíblia fala que ele se perdeu. Mas não, porque eles, por causa do orgulho dele, não que ele estava doente, né? Não era uma pessoa que ele conhecia a verdade, ele fez mal escolha, né? Ele fez má escolhas, então por isso que a Bíblia fala que ele se perdeu, né? Mas não tem assim uma justificativa, não tem justificativa falar, olha, aquela pessoa vai se matar por isso, não tem uma justificativa, porque Deus deu a vida e ele tem o direito de tomar, a não ser nesses casos que a gente falou, que a pessoa esteja doente. Nesses casos que a pessoa esteja doente, aí eu acredito, né, e a evidência disso, né, que a pessoa, eu creio que é perdoada, mas não tem mais justificativa, não. Muito bom. Fazendo contraponto, Daiane, que você pensa sobre essa questão? Existe uma justificativa cristã para que possa ser feita aí o homem, né, realizar o término da sua vida? Vou falar um pouquinho antes da cristã, da justificativa psicológica. A gente já falou até sobre isso. Será que é de fato um direito e a pessoa está em seu plano juízo? Ela de fato deseja isso? Então, essa é uma questão de reflexão importante para a gente se fazer, né? Será então que há uma justificativa? Será que ela de fato está em seu plano juízo para tomar uma decisão dessas, né? Falando de forma psicológica. Falando, então, em um contraponto cristão, a gente vê que o ser humano, ele busca desde Adão ter controle. A gente quer ter controle é muito importante. Eu quero saber o que eu vou conquistar, eu quero conquistar as coisas da minha vida, eu quero saber com quem eu vou me casar, eu quero ter controle sobre isso, eu quero ter controle sobre tantas coisas. E eu também quero ter controle até da minha morte, até desse momento, né? Então, não há uma justificativa pensando nesse ponto, porque a nossa vida, ela é controlada por quem? Ela é controlada por Deus, ela é controlada por Cristo, né? Ele é soberano, ele tem, então, toda a decisão sobre a minha vida, e mais do que isso, né? Nós somos tão limitados, é ele que conhece, então, o aspecto geral, que conhece todos os nossos dias e que vai conseguir saber e nos ajudar a lidar com esse sofrimento, a sair dessa situação. Tem até um versículo que fala da tribulação, eu acho que a gente não leu, deixa eu ler ele aqui, que fala de Jesus quanto esperança, né? Está lá em Romanos 5, 3, 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse relacionamento, ele tem, então, através até das tribulações que a gente passa, de alguns sofrimentos, ele sabe o plano de tudo isso, aonde isso vai nos levar, o que isso vai acontecer na nossa vida, né? E quando a gente conseguir entregar esse sofrimento para Deus, com certeza, esse fardo vai ser mais aliviado. Deus vai me dar um sentido e um significado que a gente viu que não há quando eu busco um suicídio, né? Então, eu vou conseguir, sim, ter um sentido e um significado para a minha vida que está faltando. Muito bom, muito bom. Lembrando, reforçando um ponto que a Ruth levantou, né? Dessa diferença, por exemplo, a gente falou aqui que Sansão, ele cometeu um suicídio sacrificial, né? Em prol de salvar o povo de Israel e de matar os filisteus. Aí ela trouxe a questão de Saul, né? Uma espécie de eutanásia ali, né? Enfim. E também tem Judas, né? Judas foi um suicida que se perdeu. Na verdade, ele tirou a própria vida por remorso de tudo aquilo que ele tinha feito. E não sou eu que estou falando, né? É o próprio Jesus afirma isso daí, né? Se a gente pegar lá, ó, eu quero convidar você a ler esse texto que é bom, é muito importante a gente ler, ó.
ele está no Evangelho de João, né? João 17:12. Né? João 17:12 vai trazer isso daí, ó. Você que está em casa, não deixe de abrir a sua Bíblia e acompanhar. João 17:12 está escrito assim, ó. Enquanto eu estava com eles, isso é Jesus falando, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, o filho da perdição, né? Ele se perdeu. Então, ele tira a sua própria vida porque ele está perdido. É claro que existe todo um propósito diante disso, né? É por isso que a Bíblia ela nos ensina que Deus ele fez vasos para honra e para desonra. E isso não cabe a nós entender, né? Deus ele faz o que ele quer, né? Então, ele é soberano. Enfim, mas Judas ele foi sim condenado no seu ato suicida, porque a base desse ato é completamente diferente do que a gente discute e analisa lá em Sansão, né? Então é um ponto importante também a gente esclarecer. Agora, mexer um pouquinho com o Guilherme, para a gente finalizar, Gui, o suicídio é uma visão errada a gente tem, diante de tudo isso que a gente discutiu, isso é uma visão errada da morte, tudo isso que a gente falou? O que você pode contribuir com a gente aí? Eu creio que na perspectiva cristã, que é o que a gente está debatendo aqui, é uma visão totalmente errada, né? Porque Deus nos criou a imagem dele, né? Então, ele nos criou para um relacionamento com ele, para um propósito, né? Então, todos nós aqui temos um propósito, né? Temos o propósito universal aqui, que é de se relacionar com ele, mas a gente tem os nossos objetivos, os nossos planos para serem cumpridos na nossa vida. E se a gente interrompe isso por deliberadamente, pela nossa vontade, a gente está interrompendo os planos de Deus, não só a nossa vida, né? Então, a gente tem que entender que a nossa vida é instrumento de Deus. Então, a gente está abreviando um propósito dele. Então, a gente tem que se ver como criatura. A gente não pingou nesse mundo do nada ou por acaso. A gente foi criado por Deus. Então, a gente é criatura preciosa diante de Deus. E quando a gente aceita a Cristo, nós somos filhos de Deus, que é muito mais profundo ainda, né? Então a gente tem que sempre se lembrar de que nós somos filhos amados e temos um propósito aqui. E de certa maneira, os filósofos eles estavam certos, né? Porque a morte ela não é o fim, né? É que a gente tem o conhecimento muito mais completo de tudo isso aí, né? Porque nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos ver isso da forma correta, né? Mas a morte ela não é o fim, né? Existe uma promessa e mediante essa promessa eu queria pedir para o Frois ler para a gente, Frois, 1 João 2:25, você pode ler para a gente encerrar esse ponto fundamentando aí na palavra de Deus aí essa base que o Guilherme trouxe. Opa, com certeza. Deixa eu achar aqui. Dois 25, né? 1 João 2:25, isso. Beleza. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Que Amém. bênção, né? Essa é a promessa que a gente tem que se agarrar, né? A promessa da vida eterna que há em Cristo Jesus, né? A partir do momento que ele se prontificou a ser o nosso advogado e que nós aceitamos e reconhecemos isso, é a melhor promessa que alguma pessoa pode receber, né? A promessa de vida eterna. Eu estou muito ansioso para estar nessa vida eterna. Não sou suicida, tá? Não sou suicida. É um desejo apenas que eu tenho e que acredito que cada crente tem e que a gente tem que alimentar essa esperança, essa chama,
mesmo diante de todas essas dificuldades que a gente está vendo aí, né, no país e no mundo, é que nós possamos manter os nossos olhos fitos aí em Jesus, diante de qualquer dificuldade que possa tentar alimentar o monstro que nos conduz a um desejo de tirar a própria vida, né? Então, Jesus, ele é a saída, ele é a solução para isso. Não que nós não devamos buscar apoio profissional, né? Acredito que os profissionais, a própria psicologia foi criada por Deus, né? Ele criou todas as coisas, inclusive a psicologia. Então nós temos que fazer uso, né? A ciência foi criada por Deus. Eu conversava com o pastor Júnior na quarta-feira, a gente estava conversando e a gente comentou, eu falei para ele, eu falei, hoje existe uma questão que parece que eles caminham em direções diferentes, a ciência e a religião, mas isso é uma mentira, né? Porque, na verdade, até o século XIX, por exemplo, a grande maioria dos grandes cientistas que nós tínhamos aí à disposição da sociedade eram todos crentes, né? Muitos deles, inclusive. Então, a ciência ela não está à parte disso tudo, né? Mas, enfim, isso é um assunto para uma outra hora, para um outro momento, né? Então, o que a gente pode concluir, né? Meus queridos irmãos e amigos aqui, professores, a Dai, que está acompanhando a gente também como nosso convidado especial, e você que nos assiste, né? O fim da vida é a vida. Essa que é a grande conclusão, né? O fim da vida é a vida. Deus ele tem a visão completa de todas as coisas e nós temos apenas uma parte, né? Nós enxergamos apenas uma parte, né? Ele na sua onisciência, ele está vendo o todo, né? Eu disse numa das aulas aqui na escola bíblica que Deus ele não enxerga fracionada a linha do tempo, né? Passado, presente e futuro. Quando ele olha para o tempo, ele enxerga ao mesmo tempo o presente, o passado e o futuro. Ele está vendo o todo, porque ele está fora do tempo, ele é atemporal. Então ele enxerga o todo. E nós somos limitados. E nisso tudo, como ele tem a visão do todo, né? Ele enxerga isso tudo, né? O fim da vida é a própria vida, né? Não termina aqui nesse plano, né? Não termina aqui nesse mundo, né? Para aqueles que são salvos em Jesus, vida eterna. Para aqueles que rejeitaram a Cristo, condenação eterna. Então, não termina aqui, né? E que nós possamos compreender e levar isso possamos levar isso para os nossos lares e refletir um pouco sobre tudo isso que nós discutimos aqui, né? E, e ter em mente que todos os nossos dias eles foram criados por Deus. Aí esse texto eu quero deixar para você que está nos assistindo ler depois com calma na sua casa o Salmo 139, lê ele completo, né? Lê esse salmo onde justamente vai tratar desse ponto aí, que todos os nossos dias foram criados e determinados por Deus. Pense nisso, reflita sobre isso e a gente, dessa forma, a gente encerra aí, né, a nossa aula. Não sei se algum professor quer comentar alguma coisa, a Dai quer fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Eu acho que a gente já, de fato, trouxe os principais argumentos, trouxe os principais pontos, trouxe até os contrapontos das causas, então acho que é suficiente mesmo, a gente se focar em Cristo, né? E nesse plano que Ele tem para as nossas vidas, e que a gente vai conseguir, de fato, ter um sentido nessa vida. E conseguir entender que a gente é estrangeiro e passageiro nessa, e que tem uma vida lá eterna para a gente preparar, né? Amém. Glória a Deus, então. Então, nós vamos encerrar, né, estamos encerrando essa aula. Na semana que vem tem mais. Quero te convidar, quero deixar o convite aí. Continuamos a tratar assuntos muito importantes que permeiam aí a sociedade nos dias atuais, né? Na semana que vem nós vamos tratar a questão do aborto
e do infanticídio. É um outro assunto muito importante, é um outro assunto que a gente precisa estar atento e trazer, e tratar, e ensinar, e doutrinar a igreja a respeito desse próximo ponto. E nós esperamos você, né, todas as terças-feiras às 20 horas, para participar conosco de mais uma aula aí da nossa Escola Bíblica de Férias. Não perca! Eu gostaria de encerrar com uma oração. Eu queria pedir para o Frois. O Frois, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Com certeza. A oração nunca é demais. Glória a Deus. Então, se você puder agora, nesse momento, fechar os seus olhos e, como diziam os nossos pregadores, abrir o seu coração, né? Vamos encerrar essa aula bíblica. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor permitiu que a gente aprendesse hoje. Obrigado pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, papai querido. Obrigado, Senhor, por o Senhor Deus ter dado conhecimento para nós hoje. E, Deus, que cada vez mais nós possamos nos aprofundar na Tua palavra, nos aprofundar em quem Tu és e nos aprofundar em quem nós somos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nossas vidas sejam direcionadas para um alvo que é Cristo e que todo levante do inimigo venha cair por terra agora, que nossa mente esteja blindada, Pai, protegida pelas Tuas mãos. Senhor, nos direciona, nos ajuda em meio às dificuldades e que nós possamos glorificar o Teu nome hoje e sempre. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor Deus venha abençoar a vida de cada um, quem está assistindo também, Pai, e que em nome de Jesus nós possamos cada vez mais ter nossos olhos abertos e que verdadeiramente nós possamos ser livres em Ti. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Louvado seja o Teu nome, e assim que nós oramos, em Teu nome. Amém. 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 Assim sendo, nós nos despedimos e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Então, Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém? amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.